enchem de alegria. Glória a ti, Rainha da paz. Glória a ti, morada da palavra. Glória a ti, Rainha da paz. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos, dizendo: Digo-vos a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos injuriam. A quem te abater numa face, apresenta-lhe também a outra, e a quem te levar a capa, deixa-lhe também a túnica. Dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar o que é teu, não o reclames. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Se amais aqueles que vos amam, que agradecimento mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis bem aos que vos fazem bem, que agradecimento mereceis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que agradecimento mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, a fim de receberem outro tanto. Vós, porém, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem nada esperar em troca. Então será grande a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom até para os ingratos e os maus. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-vos-á. Deitar-vos-ão no regaço uma boa medida, calcada, sacudida, a transportar. A medida que usardes com os outros, será usada também convosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, há páginas dos Evangelhos que nós gostaríamos de poder omitir, gostaríamos de poder apagar, porque são um incómodo, uma peça de tropeço que nos põe em causa. E é o caso do Evangelho agora proclamado.
Não é um texto difícil de entender. Aliás, o grande problema é esse, é que entende-se muito bem. Mas é muito difícil de pôr em prática. É muito difícil de viver. E por isso é que a nossa vontade, se nos fosse possível, era arrancar esta página do Evangelho, pela dificuldade que representa para nós. Jesus diz-nos: amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos injuriam, que vos perseguem. E a quem te bater numa face, apresenta-lhe também a outra. Temos de reconhecer que isto nos parece muito superior às nossas forças. Temos de reconhecer que ouvimos isto e achamos que não é possível, que não é realizável, que está fora do nosso alcance. Que Jesus nos peça a compaixão e a solidariedade com os que sofrem, que Jesus nos exorta à partilha com os que passam dificuldades, isso parece-nos razoável, aceitável e acessível. Mas que Jesus nos peça que perdoemos aos que nos fazem mal, que amemos os inimigos, que não paguemos o mal com o mal, que procuremos o bem daqueles que nos querem mal, que nos humilham, que nos fazem sofrer, isto soa-nos irrealista. Soa-nos como algo que não está ao nosso alcance, que não conseguimos cumprir. E, no entanto, é isso que Jesus nos pede. É isso que Jesus nos exorta. Jesus diz-nos que este caminho é possível e deve ser o nosso modo de proceder, porque este é o modo de proceder de Deus para connosco. Esta é a grande razão de ser. Esta é a grande motivação da exortação de Jesus. É assim que Deus procede para connosco. Jesus diz explicitamente que Deus é bom até para os ingratos e maus. Escutamos no Evangelho. Exorta-nos a sermos misericordiosos, como o nosso Pai Celeste é misericordioso. Porque é que Jesus nos apresenta estas exortações tão exigentes? Porque é assim que Deus se comporta connosco. Porque é essa a atitude de Deus para connosco. Não é uma atitude de vingança, mas de perdão, de misericórdia, de acolhimento, mesmo quando o ignoramos, quando vivemos como se não existisse, quando fazemos o contrário do que nos pede. Deus não deixa de nos amar. O amor com que Deus nos ama é assim, não depende da reciprocidade, de lhe respondermos ou não. E nós temos tendência a fazer exatamente o contrário. Nós vivemos muito da reciprocidade. Se fazemos bem a alguém e essa pessoa não nos diz obrigado, às vezes basta isto para entendermos que não lhe faremos mais nada de bom, porque a pessoa não foi agradecida. Isto é, nós esperamos sempre alguma recompensa, esperamos sempre algum retorno, esperamos sempre alguma paga, alguma reciprocidade. E o problema é que muitas vezes fazemos depender dessa reciprocidade o nosso próprio procedimento, a nossa forma de agir, a nossa forma de estar. E é isso que Jesus nos convida a converter. É isso que Jesus nos diz: o importante não é a reciprocidade do bem que fazes, é que faças o bem. O importante não é que os outros reconheçam o bem que fazemos. O importante é que nós saibamos fazer o bem. Se somos verdadeiramente filhos de Deus, se somos verdadeiramente filhos do seu amor, não podemos renunciar a este esforço de nos assemelharmos a Deus, mesmo nestes aspectos que nos parecem extremamente difíceis. Não estarmos à espera de uma recompensa pelo bem que fazemos. Jesus não nos exorta a assumirmos uma atitude passiva diante da injustiça ou do mal. Não nos diz que não nos devamos defender das agressões. Não é isso que o Evangelho diz. O que o Evangelho nos diz é que quando confrontados com a maldade, com o ódio e com a violência,
Não apenas devemos evitar responder na mesma moeda, não apenas devemos imitar responder da mesma forma, mas devemos também fazer o que está ao nosso alcance para inverter a espiral de ódio e violência, de intolerância e espírito de vingança, que nunca são solução para nada, antes degradam as relações e agravam as situações de conflito. A página do Evangelho que escutamos é difícil, porquê? Porque nos diz, não é apenas que devemos moderar aquele que é o nosso primeiro impulso, que é responder na mesma moeda, mas diz-nos que devemos tentar inverter esta lógica, mudar esta mentalidade, renunciar à vingança, apagar o mal com o mal e amar aqueles que nos fazem mal, que nos querem mal ou que simplesmente não nos são simpáticos, é um ato de vontade, é querer, porque o amor não é apenas sentimento, é também um ato de vontade. Isto é, trata-se de querermos agir assim. Porque o nosso primeiro impulso, esse sabemos-lo todos, é bem diferente. Hoje, as palavras do Evangelho parecem-nos ainda mais urgentes e importantes, pois vemos florescer à nossa volta discursos de ódio, vemos explícita ou implicitamente a consagração da vingança como meio legítimo de repor a justiça. Assistimos à defesa explícita da prática da violência como resposta a qualquer afronta e nada disto é compatível com o Evangelho. Basta perdermos algum tempo vendo a televisão, vendo um filme ou uma série e damos-nos conta de como a violência nos é apresentada como solução, como a vingança aparece como a mais natural resposta a algo mal que nos é feito. E nós engolimos isto e achamos natural e achamos que é assim. E não percebemos que o Evangelho nos diz exatamente o contrário. E muitas vezes nem nos damos conta de que essa mentalidade é o que há de mais contrário ao ser cristão, ao que nos diz Jesus Cristo no Evangelho que acabamos de escutar. Jesus desafia-nos a assumirmos uma atitude ativa e construtiva de fazer o bem. Como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Escutamos no Evangelho. Repito, como quereis que os outros vos façam, fazei-lhe vós também. Não se trata, isto é, não é tratarmos os outros como eles nos tratam, não é isso que o Evangelho nos diz. É tratarmos os outros como gostaríamos que os outros nos tratassem, que é completamente diferente. Isto é, o Evangelho desafia-nos, em cada momento, a procurarmos descobrir o que é melhor para os outros e a procurarmos fazer isso. É a regra de ouro da nossa relação com aqueles com quem vivemos ou com quem contactamos. O caminho que Jesus Cristo nos indica é de facto exigente, é difícil, porque implica uma mudança radical cá dentro. Conversão de coração, mudança de mentalidade ideológica, implica renúncia ao nosso impulso mais imediato. O nosso impulso mais imediato é tratarmos como somos tratados. É se nos tratam com violência, respondermos com violência. E o Evangelho vem nos dizer, não, a nossa atitude tem de ser outra. Ser cristão é ser de outra forma, é agir de outro modo, é proceder de outra maneira. E o Evangelho diz-nos que este é um caminho possível, realizável, se procurarmos viver efetivamente como cristãos, em comunhão com Deus. Os Santos Pastorinhos de Fátima, que celebramos festivamente na passada quinta-feira, dia 20 de fevereiro, souberam acolher estes apelos do Evangelho. Apesar das incompreensões, das perseguições e mesmo das agressões de que foram vítimas, não se revoltaram, não procuraram responder na mesma moeda. O que é que fizeram? Rezaram por aqueles que não os compreendiam e que os agrediam. Perdoaram
a quantos os fizeram sofrer. Foi por isso que a Igreja os declarou santos. Souberam viver esta página do Evangelho. Na escola de Maria, aprenderam a seguir o caminho da santidade a que Deus os chamou. Porque fizeram a experiência do amor de Deus, não puderam mais deixar de procurar de todos os modos amar a Deus nos outros, de forma muito concreta. E é este o desafio que nos lançam. É este o desafio que nos deixam. Caros peregrinos, por intercessão dos santos Francisco e Jacinta, peçamos ao Senhor que nos dê a força, a coragem para pormos em prática as exortações que escutamos no Evangelho, para não termos medo de procurarmos seguir este seu caminho, para procurarmos viver efetivamente como Ele nos pede. E nesta celebração, não esqueçamos de rezar, de facto, pelo Papa Francisco e pela sua situação de saúde.